E Cavaleiros do Zodíaco é oficialmente um flop, um desastre. Mas isso deveria surpreender alguém? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você está nesse vídeo aqui, deve ser porque você é um fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então vou dizer pra você aqui, ó, tô sorteando um Cavaleiro de Ouro, hein? Cavaleiro de Ouro vai pra sua casa, mas antes eu vou te pedir um favor. Clique aqui no Seja Membro e faça a sua inscrição. Custa quase nada e você já tá concorrendo. Quanto mais alto o seu nível, mais fácil é ganhar. E vamos que vamos. Obrigado por participar. Boa sorte. Vamos falar de Cavaleiro do Zodíaco, porque saíram os primeiros números. Finalmente, já tinha alguns números internacionais, já que tem 2 semanas que estreou no mundo, por exemplo, no Brasil. Já estreou há 2 semanas. Mas esse fim de semana, dia 12, estreou nos Estados Unidos. E aí todo o processo acontece, né? As engrenagens rodam. Aí vem o Rotten Tomatoes, aí vem o Mojo Box Office, dá os primeiros números. E os primeiros números são desastrosos. Eu falei aqui pra vocês, eu acho que ninguém que estava prestando atenção estava esperando uma adaptação muito fiel. Porque quando começaram a falar que ia ter, eu já fiquei com o pé atrás. Já falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é um anime muito popular, mas ele é popular em algumas partes do mundo, como no Brasil. E não acho que é o momento. A concorrência no verão americano vai ser absurda. Vai ter Guardiões da Galáxia, vai ter o Velozes e Furiosos, vai ter Pequena Sereia, vai ter Mario. Não vai dar. Quando eu descobri que o orçamento era 60 milhões de dólares, eu falei, ok, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer uma adaptação fiel com 60 milhões de dólares. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não dá pra fazer, eles vão ter que adaptar. Eles vão ter que fazer outras coisas, vão ter que substituir mágica por tiroteio. E não deu outra. Então já não dava pra esperar grande coisa. Mas eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava pelo menos um milhão. 1 milhão. Desce nos Estados Unidos no primeiro fim de semana. Concorrendo com o segundo fim de semana de Guardiões da Galáxia Volume 3. Porque se a concorrência tá alta, se Guardiões ainda tá fazendo muita bilheteria, se Mario ainda tá fazendo muita bilheteria, se vem por aí pesos pesados, beleza, a gente já sabe. Mas era um fim de semana que não teve nada. Não teve nenhuma outra estreia. E Cavaleiros do Zodíaco poderia performar ali. E eu andei passando por algumas críticas dos gringos. Tem alguns canais que são especializados em anime que estão embasbacados, revoltados com a bilheteria baixa e criticando muito o filme. Ninguém tá defendendo. Eu não vi ninguém passar pano e falar assim, não, mas tem aqui. Viram alguns pontos positivos ali, mas de maneira geral a crítica é sempre negativa. E tem os canais que nunca ouviram falar de Cavaleiros do Zodíaco, que poderiam ter até alguma especialidade em um ou outro anime, mas que estão também surpresos com os números, que é muito ruim. O que aconteceu? No primeiro fim de semana nos Estados Unidos, Cavaleiros do Zodíaco faturou apenas 556 mil dólares. 556 mil dólares. 555 mil dólares. É muito pouco. É um fim de semana que Guardiões da Galáxia Volume 3 fez 60 milhões de dólares. É uma diferença muito grotesca. Não que esses filmes sejam comparáveis. Um é da Marvel, que vem numa sequência de resultados positivos. O outro é uma adaptação para live action sem dinheiro de um mangá que não existe mais, aquele público muito sedento por assisti-lo. Mas 556 mil é muito pouco. O que salvou o Cavaleiro do Zodíaco no mundo, o que salvou o Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, foi o mundo, foi o resto dos países. Porque no total tá, nesse primeiro fim de semana, da terceira semana, né, de lançamento mundial, tá com 4 milhões de dólares no mundo e mais esses 500 e pouco nos Estados Unidos. Somando tudo, dá 5 milhões 152 mil dólares para Cavaleiro do Zodíaco. O filme custou 60. 60. Tá com 5 milhões no terceiro fim de semana. E já deu para ver que Estados Unidos não é a melhor praça para Cavaleiros do Zodíaco. Os países que salvaram o filme foram o México. No México, os Cavaleiros del Zodíaco são mais populares do que nos Estados Unidos.
o México deu 1,7 milhões de dólares, 1 milhão e 700 mil dólares, o que é um número até interessante comparando com o resto do mundo. No Brasil, por exemplo, onde os Cavaleiros também são bem populares, deu 976 milhões. Essas informações são do Mojo Box Office, que demora um pouquinho para atualizar os números internacionais, principalmente. Deu uma trupicada enorme no Homem of Big Vespa contra o Manny, vocês lembram. Mas eu acho que esses valores estão até bastante razoáveis. Então, no Brasil está chegando a 1 milhão de dólares. Claro que vai chegar em algum momento. E no México deu 1,7. No resto do mundo foi pingando. Pinga aqui, pinga aqui, pinga aqui. Se você somar 1,7, ia dar 2 e pouco, para chegar a 4, falta pouco. E aí o resto do mundo completou. No Japão, o Japão, que é o país de origem da história, fez 310 milhões. Fez menos que nos Estados Unidos. Fez muito menos que no Brasil. Aí você já vê qual é a moral do Cavaleiro Zodíaco, filme, no resto do mundo. Até no seu país sede, né? No seu país natal. Sinal de que o público japonês, por mais saudoso que estivesse desse anime, que é originalmente dos anos 80, por mais saudoso que estivesse, não viu interesse em assistir o filme. Talvez já tenha olhado o trailer e falou assim, isso não é Cavaleiro do Zodíaco. Como eu falei no início do vídeo, não dava para esperar todas aquelas armaduras, todos aqueles personagens, toda aquela magia, todos aqueles cenários. É óbvio que eles iam trazer isso para o universo mais realista, para o chão, para beco, para armazéns abandonados, para tiroteio, para tecnologia, que é mais barato do que fazer muito efeito especial. E os efeitos especiais nem ficaram tão legais assim, parece que é uma coisa saída do YouTube. Então eu acho que com esse orçamento, 60 milhões de dólares, não dava para fazer mesmo algo muito semelhante ao anime. Ia ficar com cara de cosplay muito mais do que ficou. Ia ficar muita cara de cosplay. Por isso que eles tiveram essa ideia de fazer uma coisa mais pé no chão. Outro motivo aqui é o mesmo que leva o Dragon Ball Evolution pro limbo. Comparar Dragon Ball Evolution com esse Cavaleiro do Zodíaco, eu acho injusto. Eu acho injusto em quase todos os aspectos. Porque foram filmes com orçamentos foram diferentes, momentos foram diferentes. A popularidade que Dragon Ball tinha no início dos anos 2000 é diferente da popularidade que os Cavaleiros do Zodíaco têm hoje no mundo. O Dragon Ball foi lançado pela Fox, teve muito mais divulgação, muito mais marketing, teve muito mais importância para a Fox do que esse Cavaleiro do Zodíaco pela Sony, que foi na verdade lançado por um selo muito mais modesto do que pela Sony Pictures. A Sony Pictures só distribuiu. Então a comparação é injusta, mas uma coisa dá para você comparar que são iguais, a tentativa de pegar o anime com as complexidades do anime, com o estilo de história do anime e traduzi-lo para o público ocidental para tentar vender para o outsider, para tentar vender para quem não pegou nada, não tem nenhuma referência do anime, e tentar vender essa história de maneira que o ocidental vai entender como um filme de ação. Ambos falharam nos mesmos aspectos. O público o fã de anime, não gostou, odiou na verdade, e isso é razoável, porque não existem mais fãs de Cavaleiro do Zodíaco no volume que eles precisavam para fazer esse filme render dinheiro. Não existem mais. Então, mesmo se fosse uma tentativa de fazer algo pegasse exatamente a mesma história, de colocasse em filme, com todos os defeitos especiais que pudesse ter, e agradar uma fração muito pequena, então a tentativa de fazer uma coisa mais ampla, mais comercial, mas também falhou nesse intuito. Aí que tá errado. Quando você tira do nicho, joga pro mainstream, mas não conquista o mainstream. Aí você perde o nicho e perde o mainstream. E você não consegue nenhum nem outro. É o que aconteceu com o Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que se, nesse caso, com esses números que nós temos hoje, se tivessem apelado para um copia e cola do anime, talvez tivesse até mais bilheteria. O Rotten Tomatoes está dando 29% para esse filme. Muitas críticas negativas e mais ou menos concordando com o que eu falei aqui hoje. É um filme que falhou em se apresentar como algo novo e falhou em se apresentar como algo nostálgico. E o resultado tá aí. Não conseguiu bater nem 600 mil dólares no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. É um fracasso total. Mas também eu acho que ninguém estava esperando muito mais do que isso. Não era um filme... Eu vejo muita gente comentar aqui no Brasil, nossa, o que aconteceu?
Não era mesmo o filme top. Não era o filme pra ficar em primeiro. Mas entre os 10 primeiros eu imaginei que ficasse. Ficou em 11º no fim de semana, com lançamentos fracos. E é isso aí que eu queria conversar com vocês sobre os números atualizados de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô de volta com mais um da Cultura Pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Seja mesmo. Tchau!